Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês algumas perguntas bizarras, né? Algumas perguntas meio toscas que... Toscas? Essa palavra existe? Não sei, enfim, criei agora. Se não existia, né? Óbvio. Eu vim falar pra vocês algumas perguntas bem, tipo, sem noção que os canadenses fizeram pra mim quando eu estava no Canadá. Se vocês não sabem, né? Eu fiz intercâmbio, né, pro Canadá em 2014 e 2015, né? Que eu fui em 2014 e voltei em 2015. Bom, gente, tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado na convivência que eu tive com o meu grupo ali de canadense, entendeu? Eu não posso generalizar e dizer que todos os canadenses falam isso. Algumas coisas podem até ser que todos vão lhe perguntar, mas outras realmente só faz parte daquele grupinho mesmo, né, que eu convivi. E durante essa minha estadia no Canadá, eu, claro, recebi algumas perguntas que não fizeram tanto sentido na minha cabeça, porém eu não lembro de todas. Então, assim, eu vou falar aqui pra vocês das que eu realmente lembro. Eu já disse em algum dos meus vídeos aqui do Diário de Intercâmbio, eu não vou lembrar qual, mas no Canadá, eles não estudam a história e geografia do mundo, eles estudam a história e geografia do Canadá. Então, assim, tudo que acontece fora do Canadá, para eles não tem tanta importância e eles não sabem. Por isso que essa pergunta, que é a primeira que eu vou falar pra vocês, um dia eu estava bem de boa na minha aula de house design, que é tipo arquitetura. Bem sentadinho lá nessa aula, não tinha nenhum brasileiro. Era só eu e o resto era tudo canadense. Aí eu lá, né, sentadinho só aqui, ó, trabalhando com os dedinhos, criando casas e plantas e mais houses e houses. Aí, o que foi que aconteceu? Chegou um amigo meu, ele tava pesquisando umas coisas sobre o Brasil e tal, e lá tinha um mapa do Brasil. Aí ele pegou e disse assim, Iago, vem cá, eu, oi. Ele, o Brasil é um estado, né? Aí eu olhar assim pra ele, eu, beijo, como é? Perdão, só repete pra mim, por favor. Um estado? Gente, eu fiquei perplexo quando eu vi aquilo, entendeu? Porque ele, na cabeça dele, a América do Sul era um país. Argentina, Brasil, Chile eram estados desse país. Que depois ele veio me explicar que durante toda a vida dele ele pensou que era assim: a América do Sul era um país e o Brasil era um estado. Eu fiquei, tá bom, perdoe essa daí, nada, porque realmente não tinha como ele saber, porque eles não têm esse negócio da dimensão aí, né? Do Brasil, do quão grande ele é, e que ele não é apenas um estado, ele é um país. Seguindo dessa pergunta, gente, sempre tem outra, porque como eles não têm o negócio da dimensão do Brasil, tem uma pergunta que eu fico Ai, esse negócio tá piscando aqui, ó. Tá me irritando um pouco. Vou desligar. Pronto. Logo quando eu cheguei no Canadá, acho que foi tipo no terceiro dia, no quarto, eu me lembro muito bem, porque tipo, marcou demais. O meu host brother, ele chegou em mim, né? A gente tava lá, de boa, conversando. Aí ele chegou, eu tava conversando com a minha host mom. Ele chegou em mim e mostrou uma foto de uma garota e tal, né? Ele disse assim, você conhece Fernanda? Ela é do Brasil. Aí eu fiquei tipo, meu amor, é porque assim, o Brasil é bem grande, entendeu? Mais de 200 milhões de habitantes. Tu quer mesmo saber se eu conheço Fernanda? Que tu não me dá um negócio nem de um sobrenome, nem nada, só uma foto e o nome dela. Aí eu disfarcei, né? Fiquei um pouco olhando a foto. Eu acho que eu não conheço Fernanda. Ela é de onde? Aí ele foi procurar na conversa, Bahia. Meu amor, Bahia e Pernambuco, tipo assim, não é tão distante, mas também não é tão pertinho não, tá, meu anjinho? Não tô conhecendo Fernanda ainda. E ele ficou perplexo porque eu não conhecia o Fernanda. Eu fiquei pensando assim, e aí, tu conhece Zeke? Ele, quem é Zeke? Eu não sei, é daqui do Canadá, tu devia conhecer também, né? Que pergunta. Enfim, mas eu depois de um tempo eu passei a entender, né, que realmente pra eles era uma coisa normal pensar que o Brasil era aquela cor pequenininha, um estado bem... quando na verdade não é, meu anjão. Outra pergunta que é típica, e eu não vou me estender muito nela, porque, tipo, acho que em todos os vídeos vocês veem isso, né? Todos os vídeos de perguntas bizarras. É que os canadenses me perguntaram assim, vocês falam espanhol? Né? E não apenas os canadenses, espanhóis que estavam lá na minha cidade, né? Do Canadá, que era Zurich. E eles perguntaram, vocês falam espanhol? Tá assim, não, dúvida apenas dos canadenses, também dos espanhóis. E a gente olhou e disse, não, a gente não fala espanhol. E eu já esperava por essa pergunta, então não foi uma coisa que eu fiquei, nossa. Eu disse, não, mas eu não falo espanhol, entendeu? Ele, então você fala brasileiro.
Pra mim foi isso, né? Eu quero desistir do intercâmbio agora. Não, a gente não fala brasileiro, que eles perguntam, do you speak Brazilian? Tipo, você fala brasileiro? Não, eu não falo brasileiro. Eu falo português, português, entendeu? Ok, português. Consegui falar a palavra português em duas línguas ao mesmo tempo, entendeu? Portugal e inglês, português. Enfim, mas é uma coisa que eu fiquei muito impressionante, tipo assim, quando os espanhóis perguntaram se a gente entendia o que eles falavam, tipo, dá pra entender, minha gente, dá pra você ter uma noção de, tipo, quando tá falando espanhol, mas quando a gente fala em português, eles não conseguem entender exatamente nada. Tipo, eu lembro que uma vez tava eu e outra amiga minha, né, brasileira, e dois amigos que eles eram espanhóis. Eram não, né, são que eles ainda moram lá. São nativos de lá. E a gente começou a falar, tipo, a gente falava em português e perguntava se eles entendiam. E eles não entendiam nada. E a gente pedia pra eles falarem espanhol e, tipo, a gente conseguia entender tudo que eles estavam falando. Aí eu fiquei, cara, mas como assim? Se são realmente línguas similares, não são iguais. Porém, tem algumas palavras que você consegue entender. Por isso que talvez eu concorde com os canadenses em eles pensarem que a gente, né, fala espanhol, até porque, tipo, na América do Sul, o único país, espero que não esteja errado, mas o único país que fala português é o Brasil. Então, assim, talvez eles estejam certos nesse sentido de pensar que o Brasil fala espanhol. Outra pergunta que é típica, incrível, minha gente, não tem como, meu amor, se você for no Canadá, entendeu? Eles não lhe perguntarem isso, é porque você não disse que é brasileiro. Porque tu sabe assim, oi, Brasil, meu nome é Iago, brasileiro. Ah, então tu samba, né? Tu samba, sim, tu gosta de futebol. Se eu disser que eu não sambo e que eu não gosto de futebol, meu Deus, é capaz de eles me expulsarem do país, ó. Sai, entendeu? Tu não é brasileiro, não. Gente, quando eles perguntaram assim, você gosta de futebol? Eu, Iago Lima, não gosto. Não gosto de futebol. Não vou mentir, não vou fazer cena aqui, não. Não gosto de futebol. Eu disse, olha, não gosto de futebol, não entendo nada de futebol, entendeu? Às vezes eu jogava uma bolinha lá, porque, enfim, era uma diversão e tal com os meus amigos. Mas eu não sou aquela coisa que eu fico viciado em jogo e tal. Assisto do Brasil, só na Copa mesmo, entendeu? Me visto todo de amarelo e verde, mas aí já é outra coisa. Aí quando perguntar assim, você sabe sambar? Ó, meu amor, ó, só aqui, ó, só no sapatinho, só me chama que eu vou. Mas não, gente, eu não sambei pra eles, né? Eu só tá assim, claro que eu sei sambar e eu gosto de carnaval e... Porque, tipo assim, gente, eu percebi que os canadenses, eles têm a imagem do brasileiro assim, que é um pessoal que vive na praia, entendeu? Só de biquíni e sunguinha, né? E vive sambando e jogando bola na praia. Porque deu a entender das coisas que eles falavam sobre os brasileiros. Eu fiquei, não, as coisas não funcionam bem assim não, tá, meu anjão? Gente, sobre comida, né? Tem uma cor bem interessante sobre comida. Primeiro você precisa cometer o ato pra depois eles, né, surgir a pergunta bizarra, que é o seguinte. Você vai comer uma pizza, bem de boa na lagoa, né, lá. Lá eles comem com a mão. Antes de ir pro Canadá, eu não comia com a mão. Eu comia com garfo e faca, porém depois do Canadá, na mão mesmo, entendeu? Aqui, ó, só jogando pra dentro. A gente pegava a pizza e colocava ketchup, maionese e tal na pizza. E a primeira vez que eu fiz isso, né, a gente tava sentado na mesa e eles ficaram desse jeito pra mim, ó. E olhando um pro outro. Gente, parecia que eu tinha matado uma pessoa naquela hora, entendeu? Parece que a pizza era o negócio do defunto que eu tinha matado. Porque eles ficaram perplexos. Aí eles olharam pra mim e disseram assim, você coloca ketchup na pizza? Aí eu coloco ketchup na pizza. Pra mim era uma coisa super normal, porém pra eles não é uma coisa normal, né? Aí surge essa pergunta, é bizarra. Vocês colocam ketchup na pizza? Sim, nós colocamos ketchup na pizza. Atualmente eu não coloco mais porque eu não gosto mais de ketchup, porém nós colocamos sim. E, gente, a última pergunta que eu não fiquei dentro de mim, entendeu? Estava eu, né, bem lá sentado, mexendo no meu celular. Nesse tempo não era iPhone ainda. Mas ele chegou em mim, né? Ele tinha iPhone e tal. Aí ele disse assim: oi, Iago, no Brasil vocês têm iPhone? Aí eu, como é? Aí no Brasil vocês têm iPhone? Aí eu olhei pra ele e disse assim: olha, iPhone até tem, o que não tem é o negócio do dinheiro pra comprar o iPhone. Mas iPhone sim, tem no Brasil e é super normal as pessoas terem. Porém é bem caro, né? Bem expensive, como eles conhecem. Aí ele, que massa, né? Eu, pô, que massa mesmo, né? Mas foi uma pergunta que eu fiquei assim, um tempo me debatendo, quase me levando pra dar na cara dele, entendeu? De que foi? Tu quer me dar um iPhone? Não, porque se tu quiser me dar um iPhone, tá aí.
E, gente, eu ia esquecendo, mas tem uma pergunta que, tipo assim, foi única da minha família. Eu não sei se os outros canadenses também têm essa dúvida, porém foi a minha família, minha host family que perguntou. E eu acho que isso não é uma pergunta que os canadenses costumam fazer, é porque minha host family realmente tem uma implicância ali comigo. Aí a gente tava conversando e tal, e ela chegou no assunto dizendo assim, eu tava conversando com a coordenadora de vocês, e ela me disse que esse ano os brasileiros que vieram do Brasil, eles são mais ricos do que os do ano passado. Porque os brasileiros do ano passado, eles eram pobres. Eu fiquei assim, tudo bom contigo? Fiz, what? Ela, tipo, você é pobre? É o meu anjo. Até onde eu sei, eu sou pobre sim, viu? Aí quando eu disse que era pobre, tipo, na mente dela já. Que é assim, quando você diz que é pobre no Canadá, ele já lhe coloca ali no negócio de uma favela, entendeu? É pobre pá, favela. Porque se tem uma coisa que eles conhecem no Brasil, é favela. Meu amor, se você quer dar um ponto de referência no Brasil pra um canadense, joga uma favela. Morar onde? Favela. Pá, Brasil, pra eles. Aí, tipo, naquele momento, eles queriam ver minha casa, eles queriam que eu colocasse minha casa no Google Maps pra eles verem. E já essa questão de colocar a casa no Google Maps pra eles verem, não aconteceu só na minha casa, não. Tipo, aconteceu lá na minha casa, porém, quando eu fui na casa de outro amigo, eles também queriam ver a casa dele, queriam que eu mostrasse a minha casa pra eles. E na minha casa, eles queriam ver a minha, e queriam ver a casa da minha amiga também. E eu fiquei, tipo assim, um pouco muito desnecessário, mas a gente segue daí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!